Você já percebeu que os analistas não gostam muito de falar sobre dinheiro? Pois é, parece um tabu e é. De fato, os analistas não costumam falar muito de dinheiro, nem na mídia e nem mesmo entre os seus pares. Tá? Os analistas não se conversam muito sobre quanto cada um cobra nas suas sessões. Se você quiser saber quais são os elementos que estão envolvidos nesse tabu de falar sobre dinheiro, e também tiver curiosidade de saber quais são esses elementos que influenciam no quanto você vai cobrar nas suas sessões, né, você que está iniciando a sua formação, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque a gente vai estar falando sobre isso. Eu sou o Dr. Saul, sou médico e psicanalista, sou sócio fundador da iniciativa de formação em psicanálise, e nossa missão é ajudar você que está iniciando a sua formação em psicanálise a se tornar de fato um psicanalista bem-sucedido, pessoalmente, profissionalmente e, claro, financeiramente. Por que os psicanalistas não falam muito sobre dinheiro? Porque isso é um tabu, inclusive, entre os próprios psicanalistas, conversando entre os pares, né? Porque falar sobre dinheiro exige um certo cuidado. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre essa questão do dinheiro na clínica e tudo o que está envolvido com a precificação das sessões. Bom, para começar, é importante a gente entender que o dinheiro ele ocupa um lugar privilegiado na nossa sociedade. O dinheiro surgiu na humanidade com uma proposta até bastante lógica, né? A ideia é que diferentes objetos possam ser comparados dentro de uma mesma linguagem, né? O mesmo valor. Né, que um único objeto possa servir de comparação para diferentes e, teoricamente, infinitos objetos. Então, num comércio, isso é muito interessante, porque se eu tenho determinados produtos e o meu colega, meu vizinho, ele tem outros produtos, né, como é que eu vou conseguir discutir com ele qual seria o preço das coisas? Então, para isso, surgiu a proposta do dinheiro, que é uma espécie de materialização do que seria o valor das coisas. E é claro, surgiu aí a moeda, o papel moeda, existe tudo isso, né? A lógica do câmbio e tudo mais, mas o que nos interessa aqui é o valor do dinheiro enquanto elemento social e da linguagem que tem efeito sobre o psiquismo. O dinheiro, ele nasceu para fazer valer a ideia de valor. E é muito interessante que a gente entende, a gente sabe, né, quem faz análise percebe que o valor ele é tão maior quanto é a sua falta. A gente costuma dar mais valor para aquilo que falta. Então, não é muito difícil compreender que a lógica de que uma coisa vale mais pela sua falta vai fazer com que o dinheiro, né, ele seja um elemento que funcione dessa forma. Todo mundo sabe, né, que o dinheiro ele é mais desejado quanto mais ele falta. É quando se tem dívidas que uma pessoa fica pensando o quanto seria interessante ter mais dinheiro. Fora o fato de que isso tudo, toda essa questão encontra também seus limites. Numa questão ética e moral também. Mais cedo ou mais tarde, quando a gente começa a fazer essa brincadeira de tentar transformar tudo em valor financeiro, você não vai conseguir evitar chegar na questão sobre o quanto vale a felicidade, o quanto vale a vida humana, ou, né, para sessões de análise no seu mais íntimo, né, naquilo que tem de mais singular, cada um vai começar a se questionar sobre o que vale, né, o que da sua vida vale a pena, né, abrir mão para se ganhar mais dinheiro. Então vocês podem ver que o dinheiro ele é muito interessante porque ele se liga a vários elementos na nossa sociedade, ainda mais sociedade hoje, que é muito ligada à proposta de consumo, né? As pessoas hoje em dia acreditam muito que realizações são consumos, né? E aí, né, nessa sociedade, o dinheiro vai sempre figurar como sendo um elemento essencial. E ter dinheiro pode parecer algo muito importante, e as questões sobre até onde isso vai começam a ser muito próprias do que uma análise vai oferecer para uma pessoa. Né? Mais cedo ou mais tarde, numa análise, a pessoa vai se questionar, né, o que realmente vale na sua vida, e aí o dinheiro começa a ter um outro valor. Tá, mas o próprio Lacan,
ele propunha que o dinheiro tinha uma função muito importante na vida do sujeito, né? Ele lá, né, muitas décadas atrás, Lacan já avisava, né? O dinheiro, ele está relacionado ao gozo, né? E aí o gozo, a gente precisa entender ele de uma maneira um pouquinho mais detalhada, tá? Porque o gozo, ele é próximo da proposta jurídica de gozo, que é o gozo da vida. Gozar a vida, né, inclui muito dinheiro no mundo de hoje. A nossa sociedade, como eu falei, ela é de consumo e tudo que você vai fazer, em geral, entra dinheiro. Manter a vida, comprar comida, trabalhar, né, essas são atividades importantes, são inerentes de quem vive em sociedade hoje e que o dinheiro sempre está aparecendo ali como um atravessador entre o esforço, entre o gosto da vida, entre os valores das coisas e as próprias pessoas que estão manipulando aí esse dinheiro. Então, o dinheiro ele é um significante, sim, privilegiado, e o Lacan dizia, né, o paciente precisa pagar a sua análise com dinheiro para que ele possa perder gozo. A análise, né, para que ela possa acontecer, é preciso que o paciente perca gozo. Tá? E quando Lacan falou isso, né, ele estava apontando, né, para também o gozo sem limite, que é o sujeito ocupado com um discurso que é o discurso do outro, um discurso que nem dele é. Né? Naquele caminho que a gente estava falando agora há pouco sobre o que vale, até quanto dinheiro pode comprar coisas importantes. Pois é na hora que o dinheiro passa a faltar que o que é importante vem à tona. Quando a gente cobra uma análise, a gente está fazendo o paciente prestar atenção de que existe uma falta ali que está valendo. E é pela falta que a análise faz sentido. A falta é aquilo que faz o valor mostrar o seu lado sombrio e aquilo que ele realmente é na vida, no psiquismo do sujeito. Então, a perda de gozo, né, faz com que o sujeito ele se implique na sua análise. Então, cobrar a sessão ela é necessário. Tá? É uma atividade que o analista precisa fazer. Se a pessoa que está iniciando a formação tem dificuldades com o dinheiro, saiba que você vai ter que lidar com isso. Em um momento você vai ter que aprender a fazer essa cobrança, porque ela é necessária. Tá? Muitos colegas que tiveram a experiência, inclusive eu já tive também essa experiência de fazer análise sem cobrar, gente, por algum motivo não funciona. Tá? Alguns pacientes já funcionou cobrar, não necessariamente dinheiro, mas cobrar a presença. Gente que às vezes não tinha dinheiro para fazer, para poder ir até a consultório para fazer sessão, né? E às vezes até a própria condução ali, o ônibus que a pessoa pegar é caro e é gente com bastante dificuldade financeira mesmo. Né? E aí às vezes o fato de vir já é caro. E aí você consegue, né, fazer com que uma análise aconteça, que a pessoa se implique aí. Mas em geral, a maioria das pessoas, se você não cobra adequadamente, tá? Porque mesmo que você cobre valores simbólicos, se ele for pequeno demais para que a pessoa possa sentir falta, para que a pessoa experimente a falta, né, se esse valor ele não estiver adequado para aquela pessoa, você não vai conseguir fazer com que a análise aconteça. E aí, infelizmente, você vai acabar perdendo essa análise. Tá? E um bom analista, vocês sabem, gente, o mais importante nem tanto é o dinheiro que o paciente traz. Tá? O dinheiro é importante? Claro que é a profissão que a gente exerce. Né? O dinheiro, como eu acabei de falar, ele é um elemento importante para manter os funcionamentos das coisas nesse mundo de consumo, mas, né, a gente sabe que o que mais nos interessa na análise é a própria análise dos nossos pacientes. Né? E que né, mexer com o dinheiro, paradoxalmente, né, precisa ser feito para que a análise aconteça. Tá, mas vamos lá. O que mais tem de importante que eu preciso que vocês saibam, tá? Um dos motivos pelo qual os analistas não falam sobre o dinheiro com outros analistas, e até na mídia e em rede social, é que é o seguinte, existe uma chance muito grande de você causar um mal-entendido se você ficar falando muito sobre o quanto você cobra sessões, né, por aí. Tá? Se você for falando para colegas, para rede social, para pacientes, tá? Para vários pacientes, isso complica. Tá? Por quê? Porque os analistas costumam praticar, né, preços diferentes para pacientes diferentes. Tá?
Não é muito comum que se cobre a mais de pacientes que têm uma questão com dinheiro muito pesada, por exemplo, pessoas extremamente ricas que têm uma questão com dinheiro, que o dinheiro não costuma fazer muita falta, né, e aí às vezes precisa cobrar, né, de uma maneira que isso faça falta para essa pessoa. Isso não é comum, até porque não é comum ter muitos analistas, né, de pessoas muito ricas. Alguns analistas têm essa experiência e não são em todos os pacientes. Mas o mais comum é que se tenha pacientes que o valor da sessão médio de cada analista não é um valor que possibilite que aquele paciente faça análise. Então, nessa situação, é extremamente comum que os analistas evitem, né, de ficar falando de um paciente para outro quanto cobra, porque isso pode causar um mal-entendido muito grande. Tem um que cobra mais, que paga mais barato e outro que paga mais caro. Isso é um problema. Tá? Então, não é legal ficar falando isso, né, de qualquer jeito para qualquer um. Então, é um tema que vai ficar mesmo mais sigiloso. Tem a ver com o sigilo das análises, né? Bom, mas também existe aí uma outra vertente, que é o analista não deixar que seus sintomas atravessem a análise dos seus pacientes, tá? Já falei disso várias vezes em outros vídeos, tá? Mas é importante voltar aqui sempre que for necessário. Tá? Dinheiro é um elemento tão especial na sociedade, tá? Ele é tão dado aos sintomas que não é incomum que os analistas tenham sintomas com dinheiro. E aí, é extremamente importante que se aprenda a lidar com isso na sua análise, para que você possa separar suas questões financeiras, tá, das questões financeiras do seu paciente. Para que você, de repente, na hora de cobrar ou na hora de discutir o valor da sessão com o seu paciente, que você não coloque seus sintomas atravessando e de repente, estragando a transferência ou deixando à mostra algo de si que vai fazer com que o paciente perceba que o analista não tá sabendo lidar com dinheiro, com cobrar e tudo mais. Então, como eu já falei, tome muito cuidado com isso, trate disso na sua análise, trate disso em supervisão, tá? Dinheiro é algo muito importante na formação. Bom, e para terminar, eu gostaria de chamar bastante atenção sobre a questão prática, sobre a cobrança, tá? O que eu faço e para mim funciona muito bem e eu indico a quem está estudando comigo para fazer também, tá? Saiba que o tempo que você usa, o esforço que você faz para estar ali atendendo, ele tem sim uma questão financeira envolvida, tá? Se você está ali atendendo como psicanalista, isso é importante para você, você quer estar ali, mas isso tem que se sustentar de alguma forma. Tá? Existe um custo para manter um consultório, existe um custo para manter a sua vida. E aí, você precisa ter um valor mínimo para que você esteja ali ocupando essa função. Tá? Mínimo que eu digo seria, na realidade, um valor médio. Né? É necessário que você tenha um ganho razoável para sustentar a sua clínica. Ela precisa existir enquanto mesmo uma atividade que precisa de dinheiro para acontecer. Sendo assim, você precisa ter em mente qual é o seu valor médio de sessão, valor que você vai apresentar aos seus pacientes. E daí, né, quando você recebe um paciente novo para atendimento e chega o momento de falar sobre quanto vai custar as sessões, você vai e diz ao paciente, a minha sessão custa tantos reais. E aí o paciente vai dizer para você, é muito caro, não consigo pagar, ou, tá caro, mas consigo pagar, enfim. Vai iniciar ali uma discussão honesta, e aí é importante que o analista puxe isso para a honestidade, tá? O paciente precisa ser honesto, mas o analista também precisa ser honesto, esse é o valor da sessão. E eu oriento, tá, que você não deixe de atender um paciente que tem uma demanda genuína de análise, que promete ali uma análise bem interessante, tá? Você não deixe de fazer análise por questões financeiras. Você cobra, um valor mais barato para que essa análise inicie e de acordo com a capacidade do paciente de ir pagando, porque a vida vai melhorando, o paciente vai saindo dos seus sintomas mais cabulosos, né? Vai lidando um pouco melhor com o dinheiro, e a partir daí o analista tem condições de ir cobrando um valor mais próximo de quanto ele considera o justo para o valor da sua sessão. Tá? Lembrando, tá, que às vezes acontece, tá, que se o paciente ele tiver uma questão muito premente, que já nas primeiras sessões já percebe ali que a questão do dinheiro ela é específica para aquela pessoa, ela ganha muito e
e ela não tem muita noção, ela gasta, e ela tem um gozo muito grande com o gasto, é importante que a análise não seja barata. Muito cuidado com isso, tá? Análises baratas demais também colocam a perder a sessão. E isso não é aproveitar-se dos pacientes, não é isso, tá? O mais importante aí é a análise dos pacientes. E cobrar tem tudo a ver com isso, como a gente já falou, tá? Para mais e para menos. Tá? Então essa é a questão prática e técnica, né, que oriento vocês a prestarem atenção. Fora isso, existem outras questões menores, do tipo, fica melhor para o paciente pagar de uma vez no final do mês, ou no começo do mês que vem, né? Ou o paciente, ele é, sei lá, produtor rural e ele recebe uma bolada a cada período de safra e tal. Gente, eu já vi várias situações diferentes, inclusive aconteceram algumas comigo, em que os pagamentos, eles vêm de formas muito variadas, em periodicidades muito variadas, tá? E isso não é necessariamente um problema, tá? A maior questão é a relação de cada sujeito, de cada paciente com o dinheiro e a relação do analista com o dinheiro. Uma vez que isso tudo está bem visível e o analista está centrado, ele está ocupado com a sua formação, ele está sabendo lidar com isso, provavelmente os outros arranjos eles serão feitos de acordo com o que for necessário para que a análise possa acontecer. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você que está iniciando a sua formação. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal para ter acesso aos outros vídeos que a gente vai postando aqui. A proposta é postar pelo menos um vídeo por semana. E muito obrigado por chegar até aqui e a gente se vê na próxima.